quantas igrejas? 3? 3? Tem certeza? É 3? Vai ser 4 agora. Eu só perguntei para ver se vocês tinham certeza. Então, irmãos, abre lá no versículo 18, Apocalipse 2, 18. E hoje a gente vai falar sobre uma igreja chamada Tiatira. Não é Tiatira, né? É Tiatira, é o nome da igreja, do lugar. E essa igreja de Tiatira, eu chamo de igreja tolerante. Tolerante. Tolerância é uma palavra da moda. O que é tolerância? O que é tolerância? Segundo o mundo ensina para nós, tolerância é você deixar o outro fazer tudo o que ele quiser fazer e você não pode falar nada. Essa é a tolerância que o mundo ensina, né? Se você falar que ele está errado, se você pregar para ele, se você disser para ele mudar, você é intolerante. Pois a igreja de Tiatira é uma igreja tolerante. Vamos ver por quê? Versículo 18 em diante diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar essa mulher Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Então somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi a autoridade do meu Pai. Eu lhes darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, e você pode deixar aberto o texto. Então nós vimos que o texto vai dizer que Tiatira era uma igreja tolerante. Alguém aqui sabe me dizer, além de tolerância, né? Eu quero saber dessa noite também o que é heresia. O que é heresia? Já ouviu essa palavra de comer? É doce ou é salgado, pastor? É doce para alguns, amargo para outros. Heresia, basicamente, resumidamente, e você sabe que todo resumo é insuficiente, né? Mas eu vou tentar resumir. Resumidamente, é um ensino que vai de encontro ou que nega uma verdade fundamental da palavra de Deus. Tá? Normalmente a heresia ela está ligada à salvação. Muitas vezes, né? E quase sempre a heresia ensina que a salvação ela precisa de algo além do sacrifício vicário de Jesus
na cruz do Calvário. Então, por exemplo, qualquer doutrina que ensine que você precisa de Jesus mais alguma coisa, está errada. Um exemplo: Jesus mais Maria. Está errado, porque a Bíblia diz que é só Jesus que salva. Só há um nome dado entre os homens pelo qual vocês podem ser salvos. Esse nome é Jesus. Jesus mais um dia certo da semana para você cultuar. Se você não obedecer isso, você não vai ser salvo ou vai perder sua salvação. Está errado, porque a Bíblia diz que a salvação é só por Jesus, pela fé nele. Jesus mais você saber pronunciar o nome certo de Deus. Está errado, porque a Bíblia diz que é só Jesus Cristo que salva. Jesus mais um estilo certo de roupa. Está errado. Só Jesus Cristo que salva. Nós tínhamos um irmão em São Severo que gostava de falar isso, né? Só Jesus Cristo salva. Ele mandava a gente repetir várias vezes. Mas é que é verdade, né? Só Jesus Cristo salva. E aí, o que acontece, irmãos? Onde é que surgem essas heresias? Onde é que vocês acham que a heresia surge? No seio da igreja. É dentro da igreja que aparece alguém que acha que descobriu um segredo que ninguém nunca viu na Bíblia, ou diz que apareceu um anjo do céu, ou diz que teve uma visão. E aí, a partir de agora, essa pessoa ela tem uma exclusividade. Toda seita, ela tem uma particularidade mínima que não tem nada a ver com a salvação, mas que só eles sabem. Só eles sabem dizer o nome certo de Deus, só eles sabem o dia certo da semana para adorar, só eles sabem a roupa certa, Então, toda seita que surge dentro da igreja, ela vem para acrescentar alguma coisa, para que a pessoa, para ser salva, precise daquilo também. Mas na verdade a salvação depende apenas de Jesus. E toda a doutrina que ensine que para você ser salvo você precisa de algo além de crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, toda doutrina que ensinar que você precisa de algo além disso é mentirosa e não é bíblica. Toda doutrina que ensinar que você vai perder a sua salvação porque você não falou o nome certo, porque você não guardou o dia certo, porque você comeu o que não devia, porque você vai de encontro à Bíblia e está errado. Olha o que o mesmo João que escreveu o Apocalipse escreve em 1 João 2, do 18 ao 21. Ali eu só coloquei uma parte, né, mas eu vou ler todo aqui. Filhinhos, essa é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que essa é a última hora. Eles quem? Os anticristos. Saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Então toda doutrina que ensine que precisa de algo além de Cristo é uma doutrina de anticristo, é uma doutrina anticristo, contrária a Cristo. E existem várias. E hoje, estudando sobre Tiatira, a gente vai ver que a gente como igreja de Cristo não pode tolerar heresia. A gente como igreja de Cristo não pode tolerar falso ensino. A gente como igreja de Cristo não pode tolerar o pecado, porque essas coisas são como um câncer no nosso meio que vai corroendo. Ele começa pequenininho e ele vai se alastrando no corpo de Cristo e contamina a igreja como um todo. Amém? Nós não podemos ser tolerantes.
tolerância no sentido errado da palavra. Existe uma tolerância boa, a tolerância de Deus para com o nosso pecado. A Bíblia diz que a misericórdia dele se renova a cada manhã. A Bíblia diz que Deus está dando oportunidade. O texto que nós lemos diz que Ele está dando oportunidade ao arrependimento. Isso é a tolerância de Deus. Mas é uma tolerância que mostra o nosso pecado. É uma tolerância que diz para nós: você está errado, você precisa mudar. Eu te amo, mas você está errado. Vamos lá. Tiatira, essa cidade, pode passar, não era tão importante quanto Éfeso, por exemplo, que nós vimos que era um centro político, né? Também não era tão importante quanto Esmirna, que era um centro religioso. Ela era uma cidade menor. E ela era importante por dois motivos. Primeiro, porque como ela ficava no caminho, ela servia como uma espécie de barreira para que as tropas pudessem chegar até Pérgamo, que era a capital da Ásia Menor. Elas tinham que passar primeiro por Tiatira. Então Tiatira servia como uma espécie de barreira militar ali para conter os inimigos, apesar de não ter um grande exército. E também, como ficava no meio do caminho ali, ela acabou se tornando uma rota comercial, ou seja, ali se vendia e se comprava muita coisa. Só que estudando alguns teólogos e historiadores que falam sobre esse lugar, eu aprendi que ali eles tinham vários grêmios, vários sindicatos, várias agremiações. Por exemplo, tinha o sindicato dos trabalhadores de púrpura, que era o que eles mais vendiam lá, né? A gente já vai ver o que era isso, né? Tinha o sindicato de quem trabalhava com couro, tinha o sindicato de quem trabalhava com madeira, e por aí vai. E para você se dar bem nos negócios, você era obrigado a participar do sindicato. Qualquer semelhança é mera coincidência hoje em dia, né? Se você não fosse do sindicato, as pessoas iam te boicotar financeiramente. Então você tinha que fazer parte do sindicato. Qual que era o problema do sindicato? O sindicato não tinha só fins comerciais, também tinha fins recreativos e até religiosos. Nesses sindicatos as pessoas faziam festas, porque cada sindicato tinha uma entidade que era responsável por aqueles trabalhadores, né? Um padroeiro. E aí você era obrigado a participar daqueles cultos, daquelas coisas que eles faziam, adorando aquele padroeiro daquele sindicato. Se você não fizesse parte disso, você estava fora das relações comerciais e você não ia se dar bem financeiramente. Então, como eu falei, a atividade comercial mais importante em Tiatira era a venda de tecido de púrpura. Esse tecido era tingido com um pigmento que é extraído do muco dos caramujos marinhos. Olha que legal. A secreção do caramujo marinho dá uma cor parecida com um roxo, assim, né? E aí eles tingiam esses tecidos com essa púrpura, e isso era caríssimo. Na antiguidade, a púrpura era associada à nobreza. Os reis usavam púrpura, os sacerdotes usavam púrpura. Na Roma antiga, só o imperador podia usar essa cor. Em Tiatira, então, tinha essa atividade e tinham esses sindicatos. Só que isso era um grande problema para quem se convertia ao Evangelho. Por quê? Você era um trabalhador normal, participava lá do sindicato, e um dia você ouviu falar em Jesus Cristo, que Jesus morreu por você, você precisa se arrepender dos seus pecados, e você entrega a sua vida para Jesus. E agora Jesus começa a te ensinar que você precisa andar em santidade, que você precisa obedecer a palavra dele. E a palavra dele diz que você não pode cair no pecado da idolatria. A palavra dele diz que você não pode cair no pecado da libertinagem.
E tudo isso acontecia no sindicato. E agora? O que a gente faz numa hora dessas? Tudo aquilo que tu fazia antes de se converter, agora você aprendeu com a Bíblia, aprendeu com Jesus que tem que mudar. Não pode mais. Isso não te faz bem, isso te afasta do Senhor, isso é pecado. E aí? Participo ou não participo dos banquetes, das festas? Participo ou não participo das orgias, da bebedeira, da comilança, do sacrifício a ídolos? Agora eu sou crente, tá, pastor? Eu sou crente, mas preciso ganhar dinheiro. O que é mais importante? Se rebelar ou participar disso tudo? Obedecer a Deus, abandonar esse tipo de lugar, correndo o risco de perder muito dinheiro e prestígio e perder o meu nome no meio dos meus amigos? Ou entrar no esquema para prosperar financeiramente? Ah, pastor, mas tu está sendo muito intolerante, tem que ser mais tolerante. Não tem nada a ver isso aí com a minha fé, isso é só trabalho. Não tem a ver se meu patrão manda eu mentir, manda eu colocar uma nota errada. Isso é trabalho, não tem a ver com a minha vida cristã. Se me manda entrar em esquema para ganhar dinheiro, será? O que fazer numa hora dessas, irmãos? Você estaria disposto a pagar o preço? Sair desse sindicato, desse grêmio, correndo o risco de perder dinheiro por amor a Jesus? Você estaria disposto a perder a sua posição, a sua reputação, a sua possibilidade de lucro? Ou você acha que não tem nada a ver e tinha que continuar participando daquelas festas, daquelas comidas sacrificadas a ídolo, daquela bebedeira, daquelas orgias? É nessa circunstância de dúvida que surge uma figura, Jezabel. Será que esse era o nome dela mesmo? A gente já vai ver daqui a pouco. Mas a Jezabel de Tiatira, ela surge trazendo uma solução para o problema. Uma solução que, segundo ela, não vai afetar em nada na salvação deles. Uma solução para o dilema: se eu devo ou não abandonar o meu sindicato e seguir a palavra de Deus. Que solução é essa, pastor? Daqui a pouco a gente vê. Vamos adiante. Quais são as lições então que hoje a gente vai ver? Nós vamos ter 3 perguntas e 3 respostas. Olhando para Tiatira, a gente pode ver o que é uma boa igreja, mas também a gente pode ver o que pode contaminar uma boa igreja e como que a gente cura uma igreja contaminada. Vamos lá? O que é uma boa igreja, irmãos? Quero saber de vocês, opinião de vocês. Alguém? O que para você é uma boa igreja? Um de cada vez. Alguém quer falar? O que é uma boa igreja? Que tem ar-condicionado no calor, pastor. Que ensina a palavra de Deus. O que mais? Oi? Cristo como Senhor, isso. No centro, desculpa, eu sou um pouco surdo de longe. Cristo no centro, amém. O que mais que uma boa igreja tem? Comunhão, glória a Deus. O que é comunhão? Procuram qualidade ao invés de quantidade.
O que mais? Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem que ser batista? Glória a Deus, amém. Tem que ser bíblica, né? Bíblica. Mas, irmãos, o fato é que Jesus vai nos dizer na fala dele algumas características de uma boa igreja aqui para nós. Mas antes disso, eu lendo lá sobre Tiatira, eu vi que um homem chamado Plínio, um historiador romano, ele falou a seguinte coisa sobre Tiatira, não sei se eu coloquei ele, mas ele diz assim, Tiatira era inexpressiva e sem importância política, cultural e religiosa. Tiatira é uma cidade pacata, que não tinha importância nenhuma. Para os homens, a igreja de Tiatira não tinha relevância. Para os homens, a igreja de Tiatira era uma igrejinha, numa cidadezinha qualquer. Mas para Jesus não. Tanto é que das 7 igrejas que a gente tem aqui o relato e a fala de Jesus, das 7 igrejas, a carta mais longa e mais difícil talvez é a carta para Tiatira. Então assim, Tiatira estava numa cidade pequena, sem importância. Tiatira era considerada pelos homens como uma igreja pequena e sem importância. Mas pega a visão, irmão. Presta atenção no que eu vou dizer. Jesus dá muita importância para Tiatira. Jesus dá muita importância para as igrejas pequenas e para os homens sem importância nenhuma, que não tem LED, que não tem parede preta e nem ar-condicionado, mas que tem Jesus no centro. Jesus dá importância, não importa o quão pequenos e inexpressivos a gente possa ser para o mundo. Por mais que o mundo desprezasse aquele lugar, aquela igreja, Deus valorizava. E isso vale para a nossa vida também, por mais pequeno que eu me sinta, por mais fraco que eu acho que eu sou, por menos importante que eu pense que eu sou, Jesus olha para mim e vê alguém importante, alguém de valor, alguém que Ele ama, alguém que Ele quer que alcance outras pessoas, que sejam discípulos dEle. E os membros do corpo de Jesus naquele lugar precisavam de uma palavra. Os membros do corpo de Jesus naquele lugar precisavam de uma palavra, e Jesus vem ao encontro deles para dar para eles a palavra que eles precisavam. Então, irmãos, pode ser que a nossa igreja ainda seja pequena, pode ser que ela esteja inserida num lugar que talvez a gente pudesse achar que a gente podia estar em outro lugar, mas não interessa, foi Jesus que nos colocou aqui, e a igreja de Jesus é o que vai causar sabor no mundo, porque a igreja de Jesus é o sal da terra. A igreja de Jesus é o que vai iluminar o mundo, porque a igreja de Jesus é a luz do mundo. Então, para Jesus, a igreja é importante. A cidade precisa da igreja. A cidade precisa dessa igreja. Esse bairro precisa dessa igreja neste endereço. Nós não estamos aqui por acaso, porque um dia alguém decidiu. Nós estamos aqui porque Deus mandou que a gente estivesse. E a gente precisa entender que nós somos importantes para esse bairro. A gente faz a diferença. Amém? A gente pode fazer mais, mas a gente está aqui para fazer a diferença. E o Senhor Jesus quer usar a sua vida e a minha para fazer diferença nesse lugar. Por isso Jesus começa a fala para aqueles irmãos, não repreendendo, mas elogiando. Jesus começa a fala para aquela igreja, lembrando eles das coisas boas que eles tinham, o bem que eles faziam para a comunidade onde eles estavam inseridos. Vem comigo, 19. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Quando Cristo, aquele que tem os olhos como
chama de fogo, e nós cantamos isso. Tem fogo nos olhos. Ou seja, é aquele que vê tudo. Quando esse Deus Todo-Poderoso, que tem chama nos olhos, olha para a igreja, Ele primeiro vê as qualidades. Quando Deus olha para a sua vida, Ele primeiro vê as suas qualidades. Ele diz: eu estou vendo, meu servo, que você está fazendo isso, você está sendo fiel, você está procurando me obedecer, você está negando o pecado. Jesus começa encorajando, depois vem a palavra, né? Mas Ele começa encorajando. É a tática do sanduíche, né? Você tem que dar um feedback negativo para alguém. Você começa com coisas positivas, no meio você insere aquilo de negativo que você precisa falar, e depois você dá mais uma palavrinha de esperança, o sanduíche, né? Não chega direto. Se você precisa dizer algo para alguém, não chega direto na crítica. Começa, né, preparando o terreno. É isso que Jesus faz. E as qualidades delas eram 6. Elas tinham boas obras. Conheço as suas boas obras. Elas eram uma igreja que tinha amor. Essa era uma igreja que tinha amor. Olha lá, conheço o seu amor. Era uma igreja de fé. Eu sei que vocês têm fé. Era uma igreja de serviço. Jesus vai dizer para eles: conheço o seu serviço. Era uma igreja que estava crescendo, avançando. Eu sei que você está fazendo mais agora do que antes. Uma igreja boa e forte, irmãos, é aquela que avança, motivada pelo amor, cheia de fé e perseverança, e que cresce não apenas em número, mas também promove o crescimento espiritual dos seus membros. E para ser uma igreja boa, precisa ter todos esses elementos: amor, fé, boas obras, trabalho e perseverança. Às vezes a gente está fazendo todos os primeiros ali, mas o último, perseverança, a gente faz um pouco e esmorece. Ah, mas é que eu estou trabalhando tanto e ninguém reconhece. Ah, mas é que eu estou trabalhando tanto e não dá certo, não funciona. Ah, mas eu estou trabalhando tanto e parece que só me vem mais problema. Independente disso, você precisa perseverar. Você precisa perseverar. Você não está fazendo com as pessoas, você está fazendo com Jesus. Persevere, continue, não desista, vá além, porque para que a igreja seja forte, você e eu que somos a igreja, precisamos ser fortes nisso tudo. Nada pode faltar. É como uma igreja dessas que eu e qualquer outro pastor sonha e ora e pede a Deus. Uma igreja cheia de gente assim, gente cheia de fé, gente cheia de amor, gente que está disposta a trabalhar, gente que ajuda os outros, e gente que não desiste na primeira dificuldade, não volta atrás, não retrocede, não olha para os homens e para as mulheres, porque ser humano é falho. Eu já te disse isso, se eu não disse eu vou falar agora, que se eu ainda não te decepcionei, isso vai acontecer algum dia, talvez seja logo. Mas você não pode olhar para mim, você tem que olhar para Jesus Cristo. O seu Salvador é Ele. As pessoas vão falhar conosco. E quando nós falharmos uns com os outros, que a gente tenha o amor de procurar essa pessoa e falar, e conversar, e resolver a situação. Porque isso é amar, né? Isso é amar o próximo. Amém? Só que em Tiatira nem tudo eram flores, né? Se por um lado a igreja recebe elogios de Jesus, depois, como eu disse, ela é repreendida. Porque ali no meio dessa igreja estava acontecendo algumas coisas que estavam contaminando aquela
tipo de coisa contamina qualquer igreja. O que estava acontecendo ali? Primeiro, estavam tolerando o pecado. Ah, mas a questão não é que é, pastor, não dá para falar, né? Senão eu vou ser preconceituoso. Não dá para falar. Não dá para dizer para a pessoa que ela está errada. Isso é o que o mundo ensina hoje. Isso é o que algumas igrejas hereges ensinam hoje. Elas lembram da parte que Jesus diz: vem como está, e ele diz, mas eles esquecem da parte que ele diz assim: mas não continue desse jeito. Então tem muita igreja ensinando tolerância com o pecado. Versículo 20: no entanto, contra você, contra a igreja toda, né? Eu tenho isso. Você, qual é a palavra que ele usa ali? Versículo 20: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos ela induz os servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Tolerância ao pecado. Nós como igreja não podemos, nós temos que amar. Nós precisamos amar os outros, mas nós precisamos também dizer para eles quando eles estão errados, em amor. Mas você precisa dizer: meu irmão, isso que você está fazendo está te levando para a morte. Se você continuar assim, você vai morrer, você vai se dar mal, você vai ter problemas. Se você quer seguir Jesus, você precisa parar com isso. Segunda coisa, a iniquidade, que é o resultado da tolerância ao pecado. A iniquidade é a prática do pecado como se fosse algo comum na nossa vida. É aquilo que a gente faz naturalmente, como se fosse tudo certo. É o pecado arraigado dentro de nós. É aquele pecado de estimação, sabe? Por que ele é de estimação? Porque a gente alimenta, a gente cuida, a gente não deixa ninguém mexer com ele. É o nosso pecado de estimação. Muitas vezes esse pecado de estimação, a iniquidade, é o que está destruindo a igreja, porque está destruindo a nossa vida, e a partir da nossa vida está contaminando outros. Imoralidade sexual e comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Era a iniquidade que estava acontecendo naquele lugar. Terceira coisa, falta de arrependimento e falta de mudança. Jesus vai dizer no versículo 21: eu dei-lhe tempo para que você se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer. Ela não quer se arrepender. Tem coisas, meu irmão, minha irmã, que você não muda porque você não quer. Você não faz o menor esforço. Para você, tanto fez como tanto faz. Você diz que quer mudar, mas lá no fundo você sabe que não quer. E aí não adianta, nada vai fazer você mudar, se você não der o primeiro passo, de querer, de pedir ajuda, de reconhecer. A gente aprendeu no Celebrando a Restauração que o primeiro passo é reconhecer. Sair da negação. Ah, mas é só de vez em quando, pastor, eu controlo, está tudo sob controle. Quando eu quiser eu paro. Será? Se fosse assim, já tinha parado. É óbvio que não é fácil vencer sozinho o pecado, irmãos, mas Deus está nos dando a oportunidade de arrependimento. E Ele está dizendo assim, dei-lhe tempo, mas ela não quer. Há quanto tempo Deus está nos dando tempo? Há quanto tempo Ele está nos dando oportunidade? Há quanto tempo Ele está sendo paciente conosco, e a gente não quer mudar? Não quer.
Mas afinal, o que essa tal de Jezabel então estava fazendo, pastor? O que ela estava ensinando? O que a igreja estava tolerando? Vamos lá. Ao contrário da igreja de Éfeso, que não tinha nenhum amor por aqueles que pecavam e pelos falsos ensinos, aliás, não tinha nenhum amor, né? Tiatira era uma igreja tolerante, era a igreja boazinha, era a igreja da moda, era a igreja, venha como você está e continue desse jeito, nós recebemos você. Estavam tolerando uma mulher que se dizia profetisa e que estava influenciando irmãos em Cristo a pecar. A Bíblia não diz se é ou se não é, mas provavelmente o nome dessa mulher não era Jezabel. Jesus vai chamar ela de Jezabel por causa do que ela faz. Vocês lembram quem foi Jezabel? Lá no Antigo Testamento? Quem lembra? Ninguém lembra? Quem? Qual era o rei? O Acabe. O Acabe. Inclusive, eu tenho um livro lá que eu até já compartilhei com os irmãos aqui, né? Se chama Seja Homem. E o livro vai falar sobre o Acabe. E o primeiro capítulo do livro se chama Acabe com o Acabe, porque o Acabe, ele não era homem, né? Ele era um frouxo. E a esposa, então, era quem dominava naquela situação. Então, essa mulher, essa Jezabel, do Antigo Testamento, foi ela que influenciou o povo de Deus à idolatria. Ela levou o povo de Deus a adorar ídolos, a adorar Baal. Então, o pecado dessa mulher era levar os outros ao pecado, era conduzir os outros à idolatria, fazer coisas erradas. Ela perseguia os profetas de Deus, ela fazia cultos regados a orgias e prostituição, porque eles tinham uma crença, né, esses povos aí, que os cultos deles tinham bebedeira, comilança e orgia sexual, e isso para eles estava agradando o Deus deles. E ela perseguiu especialmente um homem chamado Elias, um profeta de Deus, a ponto de Elias cair em depressão e pedir a morte. E ela estava levando muita gente para o pecado com ela. Então a Jezabel de Tiatira não necessariamente tinha esse nome, pode ser que ela tivesse, podia ser uma coincidência, mas eu acredito que Jesus chama ela de Jezabel por causa do que ela fazia. É o espírito de Jezabel, por assim dizer, né? Quando eu digo espírito, não quero dizer o espírito imundo, eu quero dizer a maneira de ser, o jeitão, o jeito que ela andava. Alguém que andava nas pegadas de Jezabel, a Jezabel do Antigo Testamento. Alguém que não apenas se rebelava contra a palavra de Deus, mas levava os outros a se rebelar com ela. Alguém que contaminava os outros irmãos para o mal, ao invés de contaminar para o bem. O pecado de Jezabel é contaminar os outros para o mal. Ao invés de você chamar os outros à oração, chamar os outros à leitura da Bíblia, é você se rebelar e levar os outros com você. E o que ela estava ensinando? Ela estava conseguindo fazer os outros se desviar, ensinando que para vencer o pecado, você tinha que conhecer as coisas profundas de Satanás. Olha o versículo 24 lá comigo. Abre aí, 24. Diz assim, ó: digo, porém, aos demais de Tiatira, todos aqueles que não seguem essa doutrina e não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Olha a jogada dessa mulher, olha o que ela estava dizendo para eles. Ela estava dizendo assim, ó:
Como é que vocês vão vencer o pecado se vocês não conhecem? Então eu acho que vocês têm que participar mesmo desses banquetes, ver o que acontece lá, e daí depois que vocês participaram, daí sim vocês vão conseguir vencer. Se vocês não conhecerem as coisas profundas de Satanás, vocês não vão vencer. Olha a sutileza. Ela estava dizendo que eles deveriam participar. Ela estava dizendo que não dá nada, que não tem problema. Bem pelo contrário, é bom eles participar das coisas do mundo, para depois eles poderem vencer. A Jezabel de Tiatira defendia que era melhor pecado que sair no prejuízo. Depois pede perdão e Deus perdoa. É só trabalho, não tem nada a ver. E daí que meu chefe mandou eu mentir? E daí que meu chefe mandou fazer uma nota fria? E daí? É só trabalho. Não tem nada a ver com a minha vida espiritual. Não é pecado. Não vou morrer por causa disso. Então ela começou a ensinar esse tipo de coisa, porque ela amava mais o dinheiro do que Jesus, porque ela queria mais ter lucro do que ser santa, ela queria agradar mais o mundo do que a Deus, e por isso ela dizia que para vencer você tem que conhecer bem. Você só vence aquilo que conhece bem. Mas não se espante, porque até hoje tem gente caindo nesse tipo de falácia. Até hoje. Jezabel oferecia uma atualização do cristianismo. Não sei se você já ouviu isso, mas eu ouvi um pastor aí um tempo atrás dizendo que a gente tem que atualizar a Bíblia. A Jezabel oferecia uma atualização. Um cristianismo sem regra, sem proibição, sem mudança de vida, sem cruz e sem Jesus. Um cristianismo sem Cristo. Pode isso? Ela queria que a palavra de Deus e a igreja se adequassem à vida dela, quando na verdade tem que ser o contrário. É a minha vida que precisa se adequar à palavra de Deus. É a minha vida que precisa se adequar, e não a Bíblia que precisa se adequar. Não é a Bíblia que tem que ser atualizada, sou eu que preciso ser atualizado. Eu que preciso ser formatado, resetado, começar de novo. Porque entre eu e Deus está sempre certo e eu estou sempre errado. Se as nossas opiniões forem diferentes, se as nossas opiniões forem iguais, provavelmente é porque eu mudei a minha, né? E agora eu estou com a mesma opinião que ele. Que Deus está sempre certo e eu estou sempre errado. E hoje em dia está cheio de Jezabéis, se é que essa palavra existe. Está cheio de homens e mulheres por aí ensinando que não dá nada, que isso aí é legalismo, isso aí é farisaísmo, que apontar o pecado como a Bíblia aponta está errado, que dizer que a pessoa precisa mudar está errado, que a gente precisa atualizar a Bíblia, que a gente precisa ser mais tolerante. Irmão, se o legalismo exagerado, ou seja, a rigidez da lei, né, sufoca a igreja, o liberalismo e a libertinagem, que são a rejeição da lei, contaminam o povo de Deus. E tanto o legalismo exagerado
quanto a libertinagem e o liberalismo adoecem e matam o crente e a igreja. O ideal é a gente ter um equilíbrio bíblico. Mas como é que a gente cura uma igreja que está à beira da morte? O que pode curar a igreja que foi contaminada pelo pecado? Primeiro, e aí eu vou falar para nós, porque nós somos a igreja, né? E a gente estando curado, a igreja está curada. Então a primeira coisa que você, igreja, precisa fazer é resistir, mesmo que todo mundo ao redor esteja caindo, mesmo que todo mundo esteja se desviando, todo mundo esteja abandonando, todo mundo esteja fazendo, você resiste. Alguém precisa resistir e lutar. Essa semana nós tivemos dia 31 de outubro. O que se comemora em 31 de outubro? Achei que vocês iam dizer Halloween. A reforma protestante. A reforma protestante só aconteceu porque alguns homens, entre eles o Lutero, né, resistiram firmes. Versículo 24, Jesus vai dizer aos demais que estão em Tiatira: a vocês que não seguem a doutrina. Tinham alguns ali que não seguiam a doutrina daquela mulher, eles estavam resistindo. A Bíblia não diz, tá? Mas eu ouso dizer, imaginar aqui comigo, que muito provavelmente o grupo que estava resistindo era menor. Porque normalmente, quando acontece um motim, quando acontece uma divisão numa igreja, quando acontece heresia, o número maior vai com a parte errada. Normalmente acontece assim. Então eu não estou dizendo que a Bíblia diz isso, irmãos. Só estou imaginando que talvez possa ser desse jeito, tá? Satanás, ele vai usar pessoas boas, simpáticas, gente de boa lábia, queridas, para nos induzir ao erro. Aquele influencer do Instagram, pastor fulano de tal, não tem ovelha e não tem igreja, mas é o pastor fulano de tal, pregando que a Bíblia tem que ser atualizada, pregando que não tem nada de errado, se é amor, não está errado. Ensinando que não é pecado o que a Bíblia diz que claramente é. Entretanto, eu e você, a gente precisa resistir a esse tipo de gente. A gente precisa resistir como Jesus fazia, que ele se associava com aqueles que amavam e faziam a vontade de Deus e queriam obedecê-lo, queriam andar com ele, e se distanciava daqueles religiosos que não queriam saber das coisas de Deus. Assim a gente precisa fazer também, se apegar com firmeza à verdade, resistir e praticar aquilo que a palavra de Deus ensina. Versículo 24, o final vai dizer: não porei outra carga sobre vocês. 25, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm. O que eles tinham? Palavra de Deus. Apeguem-se ao que vocês têm. Apeguem-se à palavra, apeguem-se à fé de vocês, ao amor, às boas obras, à perseverança. Apeguem-se a isso que vocês têm. Um dos grandes enganos de Satanás é induzir crentes que você precisa estar sempre buscando uma novidade. Uma novidade. Como é que eles chamam? Uma revelação. Está aqui a revelação.
Aí você tem preguiça de ler a revelação, você quer buscar o irmão fulano que vai te dar uma revelação. Está aqui a revelação, lê, acorda de manhã e lê. Jesus já revelou para você. Se você tem o Espírito Santo de Deus, Ele vai te iluminar quando você lê, para você entender. Mas o crente quer novidade, quer buscar experiência profunda. Experiência profunda é bom, experiência com Deus é bom. Mas sabe onde você vai ter experiência com Deus mais profunda? Entra no teu quarto e fecha a porta. No secreto, daí o teu pai que te vê no secreto vai te recompensar. Jesus que disse, não sou eu, só estou repetindo. A verdade de Deus é suficiente, irmãos. A verdade de Deus é suficiente. Repete comigo, a verdade de Deus é suficiente. Você não precisa de mais nada. Tudo está feito. O melhor de Deus já veio, já morreu na cruz, já ressuscitou, e hoje a gente vai celebrar a ceia do Senhor, lembrando disso. E um dia vai voltar para buscar a igreja. O banquete da salvação já foi preparado, já foi servido para você. O que você precisa não é buscar novidade fora da Bíblia. O que você precisa é se apegar àquilo que Deus já te deu. Se apega àquilo que você tem. Se aproprie das riquezas insondáveis de Cristo Jesus. Irmãos, aqui dentro desse livro tem um tesouro sem fim. Esse livro tem maravilhas para nós. Esse livro tem revelação para a sua vida, tem palavra. Você precisa abrir ele e ler. Já falei aqui, sobre aqueles irmãos piedosos que a gente vai visitar a casa e tem uma Bíblia aberta no Salmo 91. Porque a gente aprendeu que o Salmo 91 ele tem uma espécie de boa sorte gospel para a nossa casa. Então, se a gente deixar aberto. Só que pergunta para essas pessoas se elas sabem o que está escrito no Salmo 91. A palavra morta ali, escrita numa folha, entende? Agora ela cria vida quando o Espírito Santo ministra no nosso coração. Ela faz vivificar o nosso coração. Ela é viva e eficaz. Mas se ela estiver parada e eu não souber o que está escrito, ela não vai poder fazer nada no meu coração. Então eu preciso ler e conhecer o que está escrito na palavra de Deus. Terceiro, escolha Deus, mesmo que isso te custe todo o resto. Escolha Deus, mesmo que isso te custe todo o resto. Versículo 26 a 28. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro, despedaçará com um vaso de barro, e lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Você não precisa dos privilégios do mundo. Você tem a promessa de reinar com Cristo. Você não precisa dos segredos profundos da sabedoria humana. Você tem a estrela da manhã, o Cristo glorioso. Você desfruta da mesma natureza gloriosa que Ele tem, se você é salvo. O que sara uma igreja, o que cura um crente contaminado, e crentes curam a igreja. O que cura é resistir ao erro e ao pecado. O que cura é reforçar e praticar os fundamentos bíblicos que você já aprendeu. Voltar a esses fundamentos e escolher Deus, mesmo que isso te custe dinheiro,
mesmo que isso te custe reputação, mesmo que isso te custe fama, amizades. Sabe por quê? Porque Deus é mais valioso do que qualquer tesouro. Porque Jesus é mais importante do que qualquer pessoa. Versículo 29. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora volta no versículo 18. Estas são as palavras do Filho de Deus, que é o dono da igreja, cujos olhos são como chama de fogo, a tudo penetra e tudo vê, e os pés como bronze reluzente, julga todas as coisas com justiça. Cristo, o dono da igreja, que vê tudo, julgará a todos. Portanto, não viva para buscar prazeres e privilégios desse mundo. Não corra atrás dos segredos da sabedoria humana dessa terra. Não se engane com uma falsa espiritualidade profunda. E jamais incentive outros ao pecado. Jamais leve outros ao pecado, porque Jesus vai dizer que ai daqui que fizer com que outros tropecem. Ouça a voz de Cristo. Deixe Cristo examinar teu coração. Busque o perdão de Jesus e a sua salvação. E saia daqui hoje querendo amadurecer na fé e eliminar qualquer pecado que possa estar contaminando a sua vida e a igreja como um todo. Amém? Então que a gente possa aprender com a igreja de Tiatira e que nós jamais sejamos tolerantes com o pecado na nossa vida, principalmente na nossa. Amém? A gente vai cantar mais uma canção e nesse momento a gente vai ter a oportunidade, o privilégio de celebrar a ceia do Senhor. Eu pedi que o Mateus Egésio